24 de dezembro, sexta, lição 13, jovens. A vinda do libertador. Através dos longos séculos de angústia, escuridão e sombras de ansiedade, Isaías 8:22, que marcaram a história da humanidade desde o dia em que nossos primeiros pais perderam seu lar no Éden, até o momento em que o Filho de Deus apareceu como o Salvador dos pecadores, a esperança da raça caída esteve centralizada na vinda de um libertador para livrar homens e mulheres da escravidão do pecado e da sepultura. A primeira indicação de tal esperança foi dada a Adão e Eva na sentença pronunciada sobre a serpente no Éden, quando o Senhor declarou a Satanás aos ouvidos de nossos primeiros pais: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Quando o culpado casal ouviu essas palavras, foi inspirado com esperança, pois na profecia sobre o aniquilamento do poder de Satanás, eles discerniram uma promessa de libertação da ruína que a transgressão havia operado. Embora devessem sofrer o poder de seu adversário, porque tinham caído sob sua sedutora influência e haviam escolhido desobedecer à clara ordem de Jeová, não precisavam se entregar ao completo desespero. O Filho de Deus se oferecia para expiar com o seu próprio sangue as transgressões deles. Receberiam a permissão de terem um período de graça durante o qual, pela fé no poder de Cristo para salvar, poderiam se tornar novamente filhos de Deus. Essa esperança de redenção por meio do advento do Filho de Deus como Salvador e Rei jamais se extinguiu no coração humano. Desde o início, tem havido alguns cuja fé tem alcançado além das sombras do presente, penetrando as realidades do futuro. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Abraão, Isaque e Jacó. Por meio dessas e de outras pessoas dignas, o Senhor tem preservado as preciosas revelações de sua vontade. Foi assim que aos filhos de Israel, povo escolhido, por cujo intermédio seria dado ao mundo o Messias prometido, Deus partilhou o conhecimento das exigências de sua lei e da salvação a ser realizada por meio do sacrifício expiatório do seu amado Filho. As inúmeras profecias relacionadas com o advento do Salvador levaram os hebreus a viver em constante expectativa. Muitos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Desde os dias de Enoque, as promessas repetidas por meio dos patriarcas e profetas mantiveram viva a esperança do aparecimento do Messias. Ellen G. White, Profetas e Reis, páginas 681 a 683, 697 a 700. Comunidade. O prometido.
O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Deuteronômio 18:15. No fim do livro de Deuteronômio, vemos Moisés abençoando as tribos de Israel com profecias a seu respeito. E como vimos durante a semana, as profecias mais impressionantes estão relacionadas com a vinda do Messias. Por muito tempo, Deus falou com a humanidade de forma indireta, utilizando profetas inspirados. Ele se comunicava com pessoas de tempos em tempos, mas nem sempre foi assim. Antes de o pecado invadir este mundo, Deus se comunicava com a humanidade de forma presencial. Gênesis 3:8. Mas a humanidade foi se afastando cada vez mais do Senhor. Deus ainda tentou outras vezes. Ele enviou mensageiros poderosos, anjos e homens, para contar seus segredos à humanidade. Mas não era o bastante. As pessoas só tinham acesso à mensagem divina de forma indireta. Foi então que Deus se arriscou e enviou seu Filho para estar aqui ao vivo com a humanidade. Como disse certa vez o pastor Adailson Fonseca, Jesus é a live de Deus. Mas, infelizmente, a humanidade estava firme em seu projeto de cancelar o Pai e por isso mataram o Filho. Neste momento, você pode estar se perguntando: e aí? Acabou a live então? Não. Você pode ter acesso a ela a qualquer momento. Afinal, ela ficou gravada, não em uma rede social, simplesmente, mas na história de toda a humanidade. Diálogo aberto. Leia João 14:9 e responda: por que conhecer Jesus é a única forma segura de saber quem é Deus? Em sua opinião, por que as pessoas ainda hoje rejeitam a Deus? Que razões você daria para que uma pessoa aceitasse Jesus? Remova Buda do budismo e ele permanecerá. Retire Maomé do islamismo e ele conseguirá se sustentar. Apague a pessoa de Confúcio do confucionismo e este continuará a existir. Mas se você retirar Jesus do cristianismo, ele desmoronará. A pessoa de Cristo, e não simplesmente seus ensinos, é a coluna vertebral do cristianismo. A religião de Cristo não se baseia em dogmas, códigos de conduta, leis, causas sociais ou coisas do tipo. O relacionamento com o Filho de Deus é a única coisa que sustenta a fé cristã. Fim da lição. Visite nosso site www.macina.com.br. Esse tema será estudado amanhã em uma de nossas igrejas adventistas. www.encontreumaigreja.com.br. Texto produzido pela Casa Publicadora Brasileira. Bom dia, feliz sábado!